Aqui tá o Pirula. Thiago Braga. Alguns seguidores mandaram um trecho dessa live onde você comenta sobre meu convite no podcast. Ciência Enfim. Não te conheço, mas como é a primeira vez que vejo alguém fora das ciências humanas comentando algo sobre isso, venho me posicionar aqui. Você diz que amigos seus que são historiadores sérios disseram que eu sou negacionista e licionista. Pelo que percebi do seu comentário, não se trata de discordância quanto à interpretação das fontes, que é algo normal nas ciências humanas. Se trata de uma grave linha profissional, moral, negacionismo, revisionismo. Por isso gostaria de pedir que os seus amigos historiadores sérios exponham isso em vídeo ou texto, usando o objeto de estudo, o vídeo, que mais citam e distorcem para mostrar que sou revisionista do tráfico de escravos e a origem da escravidão no Brasil, do meu canal Império AD. Quero que seja esse vídeo porque ele é o mais importante do canal e o que mais usam para atacar não só minha pesquisa, mas minha moral. Embora quem faça isso seja reconhecidamente uma minoria irrelevante. Só assim ficarei motivado em dar uma resposta de verdade, porque até agora tudo que vi sobre o assunto são apenas vídeos reacts e resmungos no X de pessoas que fazem ataque ad hominem, chamando de negacionista, revisionista, pró-escravidão, etc. Pela baixa relevância que tem nas redes sociais, nunca impactou no respeito que meu público tem com o meu trabalho. Por isso, nunca senti a necessidade de perder tempo respondendo esses ataques, mas penso que seus amigos tenham relevância acadêmica, já que dizem que são historiadores sérios. Portanto, esse é o vídeo que vai ser meu expose da internet como um verdadeiro... ou pode ser a derrota completa para quem me acusa disso, não é verdade? Mas tenho certeza que não será fácil os amigos apontar isso. Afinal de contas, são historiadores sérios, sério que sou revisionista e gostaria de aprender ao vê-los descredibilizando minhas fontes e mostrando que o que eu exponho ali não tem apoio historiográfico ortodoxo. Assim que eles fizerem o vídeo ou o texto, me comprometo a fazer uma resposta detalhada em seguida. Entendi, né? Porque ele acha que o Pirula ele quer convencer, é isso? O engraçado do Thiago Braga, assim, eu xingo às vezes, fico puto, já xinguei ele, mas vocês podem ver meus vídeos. Meu vídeo não é só ad hominem, não é só xingamento. Posso até ficar puto e xingar, mas sempre vem junto um argumento. Tá? E o vídeo que estreou hoje, eu acho que ficou muito bom, inclusive. Que, basicamente, eu não xingo o cara em nenhum momento do vídeo. Nenhum momento do vídeo. E o meu problema com o Thiago Braga, tá, é que ele tem um perfil de torcedor. Ele é um cara com um perfil de extrema-direita. Tá? Basta ver as posições que ele defende, os vídeos dele sobre comunismo, as mensagens subliminares, o culto ao eurocentrismo, à Igreja Católica. É um conservador de direita. Né? Se você preferir, um extremista de direita. Tá? E ele faz vídeos tentando passar uma ideia de imparcialidade. Isso por si só já é anticientífico. Tá? Nós, dentro da Academia de História, sabemos que não há imparcialidade. O que a gente tem que ter é o rigor técnico. E isso a gente aprende na faculdade, nas disciplinas de teoria e metodologia da história. E o que ele faz é uma história típica do jornalista, que é aquele que não tem formação em teoria e metodologia da história. Então ele pega a fonte, então ele lê alguma coisa, e toma aquilo como verdade, e na hora de montar a narrativa para fazer o vídeo, ele coloca as suas percepções pessoais de um extremista de direita para fazer esta construção. Isso não teria problema nenhum se ele não dissesse que isso é história, enquanto ciência. Porque não é. Porque não é assim. Eu sou comunista. Todo mundo sabe, eu sou abertamente comunista. Então é lógico que a minha versão vai ser a versão de um comunista. Só que quando eu estou trabalhando com história, eu não posso negligenciar o conjunto da produção teórico-metodológica da história. Veja, uma das coisas que eu mais acuso o Thiago Braga é de ser positivista. O que é uma das características do positivismo? É você ler o documento e tomar o documento como verdade. Em vários vídeos do Thiago Braga que eu já reagi, ele pega, por exemplo, citações de documentos do século XVIII, do século XVII, que são escritos pelos colonizadores, dentro da lógica deles mesmos, e tomam, olha aqui, isso aqui é a verdade. Veja, o que um historiador sério faz? Ele não despreza esse documento. Esse documento ele é importantíssimo, ele é vital para a construção da história. Mas você tem que ler esse documento, não o que está escrito ali apenas. Você tem que ler
o conjunto de circunstâncias onde esse documento foi elaborado, como esse documento foi elaborado, quais interesses políticos por trás desse documento. E você tem que relacionar esse documento com um mundo de outras coisas. Tá? E aí como é que se faz? Você quando vai construir uma tese na história para apresentar academicamente, antes na primeira parte ali da sua pesquisa, você vai fazer o seu quadro teórico. Ou seja, você vai criar um referencial, um conjunto teórico que você vai demonstrar ali que é onde você está se assentando. Você vai dizer para o leitor da sua tese o seguinte: olha, antes de ler a minha tese, eu quero que você saiba quais os caminhos metodológicos, qual linha de pesquisa eu estou utilizando. Porque a banca, que vai avaliar o seu trabalho, ela não vai querer avaliar a partir da narrativa que você usou. Ah, será que foi legal ou não foi legal o que ele falou? Será que está correto ou errado? Não. Esse quadro teórico é o que vai balizar a avaliação da sua pesquisa. Porque o que a banca faz é o seguinte: eles vão olhar o que você concluiu, vai olhar o material que você juntou, vai olhar tudo isso e vai comparar isso que você fez com o seu referencial teórico, que é o caminho que você disse que você ia percorrer. E aí eles vão avaliar se está certo ou errado com base nisso, porque eles vão pensar o seguinte: olha, o cara está usando tal linha de pesquisa, ele está usando tal arcabouço metodológico. E aí ele vai produzir. Então a produção vai ser comparada com o caminho metodológico, que já é um caminho referenciado por pares, que já é um caminho considerado válido, e aí eles vão ver se aquilo que você produziu está de acordo com a linha de pesquisa que você adotou. Essas linhas de pesquisa, gente, elas já selecionam, elas filtram. Quando você vai fazer uma seleção para um mestrado, para um doutorado, normalmente o que se tem? Se tem ali as linhas que eles estão abrindo. Olha, tem aqui mestrado em História e as linhas onde você pode produzir são essa, essa e essa e essa. Você vai ter que produzir, né, uma pesquisa dentro de uma dessas linhas que estão abertas para novos mestrandos. Saca? E esse é um tipo de discussão que o Thiago Braga não faz. Entende? A impressão que a gente tem que é um jovem que tem um interesse por história, tem um enviesamento político, que lê livros e monta narrativas na sua cabeça. Só que história não é assim, gente. Pelo menos não a ciência. E aí quando ele se vende como um pretenso cientista social, porque o historiador é um tipo de cientista social, isso é mentira. É só isso. É só isso. É algo que o Brasil Paralelo faz também. Tá? E a função disso é exclusivamente política, de disputar o passado para construir uma versão do presente. Exato, isso é história freestyle. Não dá para fazer, galera. Não dá para fazer assim. Se você quiser, não é porque a academia é marxista, até porque essas linhas de pesquisa, dificilmente hoje você vai conseguir utilizar uma linha marxista, tá? Porque é considerado na academia desatualizado. Você não vai. Você vai pegar uma linha mais atual. Se você fizer o que o Eduardo Braga faz para apresentar uma tese para uma banca de mestrado, doutorado, você vai levar um pau, você vai ser escorraçado, você não vai ganhar o seu título. A banca vai te humilhar. Dependendo do professor que você pegar ali na banca, se pegar um pouquinho mais arrogante, ele te bota abaixo do cu de cachorro. E vai olhar para sua cara, você tá pensando que você tá no ensino médio? Que você vai pesquisar ali no livrinho, vai montar uma historinha e vai apresentar aqui para mim? Como assim? Entende? Então essa é a minha birra com o Thiago. Que ele seja um cara da direita, ou até da extrema direita, eu tenho asco. Ok. Né? Nós vamos disputar politicamente aqui a narrativa. Agora, quando ele se diz um profissional da história, isso é ofensivo para quem é um profissional da história. Saca? Porque mais importante, gente, na academia de história, mais importante do que as narrativas de história, porque é impossível de você ver toda a história da humanidade, tá? Você não pensa que é possível, em 4 anos de faculdade, você estudar toda a história da humanidade. Isso não é assim. Os cursos fazem um recorte, alguns vão dar mais ênfase para umas coisas, outros para outras. Mas o que é o elementar de um curso de história? É justamente teoria e metodologia, porque se não há tempo hábil numa graduação para que você veja toda a história da humanidade, o que o curso tem que fazer? Ele tem que te preparar para aprender a história da humanidade a partir dos caminhos teórico-metodológicos da história.
Entende? Então, o foco do curso é muito mais em ensinar o profissional da história a fazer história, a construir história, do que ler livro. Entendeu? Ah, eu quero saber a história do Congo, vou pegar uma obra do historiador do Congo, vou ler. Isso me faz um historiador porque eu li muito livro de história? Não, gente. Não, o que me faz um historiador é ter domínio sobre a teoria e a metodologia da produção historiográfica. Eu tenho que saber produzir historiografia. Vocês entendem? É disso que eu estou falando. Não é só pesquisar. Isso também é, mas não é a parte mais relevante. É como construir uma pesquisa especificamente em história. Entende? A história, como qualquer área do conhecimento, tem os seus caminhos metodológicos, tem a sua forma de ser feita. Saca? Por que é uma coisa que tem muito ranço entre historiador e jornalista, que adora escrever livro de história? Porque os jornalistas justamente não têm esta base teórico-metodológica. Porque a teoria e metodologia do jornalismo é diferente da teoria e metodologia da história. Entende? Então, dificilmente um jornalista faz um bom trabalho de história. Às vezes pode acontecer, tá, gente? Não é impossível. Tem jornalistas com bons trabalhos. Mas a via de regra é não. Não. São trabalhos que normalmente têm riqueza de fontes, porque eles têm acesso a fontes primárias. Né? O jornalista geralmente trabalha com isso. E é um texto útil para os historiadores, mas não é o texto final. Muitas vezes esses textos produzidos por jornalistas são material bibliográfico de historiadores, porque eles se aproveitam das fontes dos jornalistas. E aí é dado o devido tratamento nessas fontes a partir da teoria e metodologia da história. Entenderam? Então, o déficit zero na economia é que a academia de economia é um pouco mais problemática, gente. Tá? Porque ainda lá no século XIX, isso foi instrumentalizado, tá? Porque assim, não havia economia. A ciência era chamada de economia política. Quando Marx, Smith, Ricardo escreviam, não existia economia. A palavra economia era necessariamente vinculada à política. Então, o nome da disciplina do conhecimento era economia política. Porque se tinha como consenso que a organização das relações de produção, dos fluxos de produção, da distribuição de produção, que é o objeto de estudo da economia, são necessariamente políticas. Por quê? Porque não há uma forma de fazer isso. Vai depender, né, do que você quer, qual o objetivo que você quer. Então, se tinha como consenso acadêmico que a economia era política. Com o estabelecimento do capitalismo, depois da onda de revoluções burguesas, houve uma instrumentalização, tá, dessa disciplina do conhecimento e propositalmente, com finalidade política, se dividiu para um lado política e para o outro lado a economia. Numa tentativa, numa época até bem embalada pelo positivismo, de dar uma conotação de ciência dura para a economia, como se existisse uma única forma de interpretar a produção, circulação e distribuição de bens, mercadorias e serviços, né, que é o objetivo da economia. E aí a política foi jogada para o lado da sociologia. Então a ideia é assim, não, aqui nós estamos falando só de forma técnica sobre a economia. Entende? Isso foi instrumentalizado, então se divide isso. Daí para cá, foi só ladeira abaixo, tá? A disciplina do conhecimento da economia. Porque as primeiras teses da economia política deixavam bem claro, por exemplo, o Adam Smith, por que ele é uma das principais referências do Marx, sendo que ele é um dos pais do liberalismo? Porque o Adam Smith deixa claro, na obra dele, que ele está fazendo uma valoração moral da burguesia revolucionária. Aquilo ali é a voz da burguesia. É a voz do dono da fábrica. É a voz do capitalismo nascente. Ele está vocalizando isso. E ele via aquilo. O Adam Smith dizia que os problemas que existiam à época no capitalismo eram as dores do parto de uma nova sociedade. Porque com o mercado derrubando barreiras, haveria
a equalização dos lucros a partir da flexibilização dos fluxos. E no final das contas, todo mundo ganharia. Isso era o que o Adam Smith estava vendo. Quando o Marx vai escrever, que foi depois do Adam Smith, e o Marx admirava o Adam Smith, né? Não era uma questão de demonizar o Adam Smith. Marx classificou a obra do Adam Smith como incompleta e como uma obra que valorava a burguesia então revolucionária. Porque a classe, né, parasitária, na época das revoluções burguesas, era a classe da nobreza, que tinha o seu poder político derivado do poder econômico, que estava assentado no controle das terras. O que o Marx vai fazer? O Marx vai dizer, olha, Adam Smith morreu antes de ver que ele estava errado. Porque aqueles problemas que ele classificava como dores do parto, dessa sociedade melhor, onde todo mundo vai sair ganhando, não só não desapareceram, como se aprofundaram. Então Marx, ele completa a obra de Adam Smith, até certo ponto, porque ele também deixou uma obra incompleta, entretanto, fazendo uma valoração da classe revolucionária de sua época, não mais a burguesia, que lutava contra uma nobreza, mas sim da classe trabalhadora, que era a classe onde estavam depositados os antagonismos de classe, diante de uma classe dominante que agora era a burguesia que controlava o Estado. Tudo isso é economia política. Aí vai chegar um tiozão lá chamado Alfred Marshall e vai inaugurar essa cisão com um texto intitulado Princípios de Economia. Sumiu a política. Então vejam, aquilo que não é a economia liberal de Marshall para cá, tá? Não é mais considerado economia. Não, isso é sociologia, isso é narrativa, isso é construção histórica da economia. Então agora, de Marshall para cá, só é economia a economia de viés político liberal. E aqueles textos, né, tanto dos clássicos da economia política, quanto dessa primeira leva dos economistas já depois dessa cisão, trabalhavam com uma ideia de moeda metálica. Tá? E aí se constrói boa parte dessa teoria quantitativa da moeda, que vai ser até hoje utilizada para justificar esse déficit zero. A questão é que, de lá para cá, as economias monetárias não têm mais nenhum tipo de lastro nas suas moedas. Hoje nós vivemos um mundo de economia de puro crédito, onde os países monetariamente soberanos, e isso significa que emitem a sua própria moeda, que cobram tributos na sua própria moeda, que têm títulos públicos precificados na sua própria moeda e que têm um sistema bancário controlado pelo banco emissor estável. Esses são os países monetariamente soberanos. Esses países, eles não se comportam como uma família e eles não têm limite para gastar em sua própria moeda. Afirmar isso não significa afirmar que os países podem gastar o que eles quiserem. Significa apenas que os gastos precedem a arrecadação do governo e que, portanto, o déficit não é necessariamente um problema. Necessariamente um problema. Na atual conjuntura, raramente um problema. Hoje em dia, você defender déficit zero a qualquer custo, em qualquer circunstância, é anticientífico. É a cloroquina da economia. Tá bom? E isso não é nem coisa de pessoal da MMT e tal. Não. Isso já vai aparecer lá em Aba Lerner, com os cartalistas. Isso vai ser melhor instrumentalizado e sistematizado com Keynes, com a sua teoria geral. E depois com os desenvolvimentistas, até chegar nos pós-keynesianos da MMT, que são uma versão mais radical disso tudo. Mas veja, isso não é uma prerrogativa da MMT. Isso está lá em Keynes já. Tá? E basicamente, gente, é a história do mundo. É a história do mundo. Tá?